Você já ouviu falar em infertilidade secundária? Alguns casais demoram um pouco para pensar na chegada do segundo filho e esses casais acabam, em alguns casos, tendo uma certa dificuldade. Mas por que isso acontece? Patriota Júnior está de volta com essa explicação. Patriota. Oi, Renata, de volta aqui no Manhã Cidade. Por que isso acontece, né? Os casais, no primeiro filho, a mulher consegue engravidar ali com certa facilidade, mas quando projetam aí ter uma segunda gravidez, alguns fatores acabam ali, acabam complicando, né, a segunda gravidez, os casais acabam tendo problemas para ter o segundo filho. Nós vamos conversar aqui sobre esse assunto com a doutora Laura Lucinda, que é obstetra e ginecologista. Doutora, bom dia, bem-vinda mais uma vez à Rádio Cidade. Quais fatores estão atrelados à infertilidade secundária? Bom dia. Primeiro eu vou só explicar um pouco da infertilidade, né? Quando a gente fala de infertilidade, a gente fala de infertilidade primária e a secundária. A primária é aquela que quando a mulher não engravida, nunca engravidou, e a secundária é justamente essa que quando já teve uma gestação e está tendo dificuldade numa próxima gestação. E essa dificuldade, ela é do casal. Então, quando a gente investiga infertilidade, a gente tem que investigar o casal. Não adianta a mulher vir só para consulta. O homem tem que participar. Em até 10 casais inférteis, 4 podem ser por causa masculina. Então, é importante, é fundamental a gente investigar a parte masculina também. A questão de mudança de rotina do casal com o primeiro filho, isso pode também afetar, por exemplo, a capacidade reprodutiva? O que acontece? Muitas mulheres também deixam para engravidar após um longo tempo. Então, a questão de idade vai pesar também. Às vezes, o ganho de peso, algumas síndromes metabólicas, uma SOP, ou até quando a questão é masculina, o homem pode desenvolver algumas doenças, como a varicocele, que vai prejudicar na formação de espermatozoides. E isso tudo pode causar uma infertilidade secundária. Outras questões são o tabagismo, o consumo excessivo de álcool o estilo de vida, né? O sedentarismo, obesidade. Com relação às mulheres, a partir de qual idade a fertilidade começa a ir diminuindo gradualmente? Isso, a mulher ela nasce com uma certa quantidade já de óvulos, tá? Desde o início, ainda dentro da barriga da mãe, a mulher já possui a quantidade certa de óvulos dela, e quando ela entra na menarca, né, na idade reprodutiva, ela vai ter uma certa quantidade também. E a partir daí vai decrescendo. E aí a gente fala que a partir dos 35 anos de idade é que vai ter uma diminuição tanto da qualidade quanto da quantidade de óvulos mesmo, que ela começa a ter uma curva mais decrescente. Tem uma idade considerada segura, doutora, para a mulher ter uma segunda gravidez? Qual seria a idade? Então, pensando nessa qualidade dos óvulos também, na quantidade e até desenvolvimento de outras doenças durante a gravidez, a gente fala até os 35 anos. Isso não quer dizer que uma mulher depois dos 35 não possa engravidar, não possa ter uma gestação saudável. Mas se a paciente tem uma vida saudável, tem uma dieta regrada, tem uma qualidade de vida boa, ela pode sim engravidar, ter uma gestação saudável após os 35 anos, mas o ideal é que seja antes dos 35, devido à qualidade dos óvulos. Com relação à mulher, quais exames identificam ali essa infertilidade secundária? Então, na parte da mulher, tem alguns hormônios que a gente pode dosar, tem alguns exames mais invasivos, como a esterossalpingografia, que é um raio-x das trompas uterinas para a gente ver a questão de permeabilidade delas, tá? E em questão do homem, a gente tem o espermograma, né? Que alguns homens ainda são um pouco resistentes para fazer, mas que não tem lógica a gente fazer vários exames invasivos na mulher se o homem também não fizer a parte dele. Qual tipo de acompanhamento precisa ser feito por parte de homens e mulheres para que o sistema reprodutor deixe essa infertilidade de lado? Então, a gente fala que a infertilidade, a secundária quanto a primária, é depois de um ano de tentativas, né? Então, a gente também tem que tentar ter uma certa quantidade de relações durante a semana, sem proteção, sem usar nenhum outro contraceptivo. E depois de um ano, realmente, é que a gente fala que tem uma infertilidade que a gente tem que investigar. E aí, eles têm que procurar um médico especialista em infertilidade, né, em reprodução humana, e se for um fator masculino, procurar também um urologista.
No caso, é importante esse acompanhamento em conjunto, tanto do homem quanto da mulher, né, doutor? Isso é fundamental, né? Então, sempre que a gente fala de infertilidade, é a infertilidade do casal, não existe só infertilidade da mulher e infertilidade só do homem, né? Pode realmente ser um fator só feminino ou um fator masculino ou até um fator conjunto dos dois, né? Então, a gente sempre tem que investigar os dois. No caso da mulher, sempre importante procurar ginecologista, do homem, né, o urologista, para identificar possíveis causas e fazer esse acompanhamento preventivo também é importante, né? Isso, é importante o casal ir junto para as consultas, né? Procurar um médico especialista em reprodução humana e ir juntos para a consulta. Muito bem, obrigado pelas informações, doutora Laura Lucinda, obstetra e ginecologista, né, explicando para a gente essa questão da infertilidade secundária, dicas aí, principalmente para quem está querendo ter mais um filho, né, Renata? Obrigada, patriota, pelas informações. 9h.